Quantas tempestades a gente sofre, que são tempestades que nem existem? E se eu for rejeitado? E se ninguém me quiser? E se eu não for aceito? E se ninguém gostar de mim? Olha quantas tempestades a gente vai sofrendo sem que elas mesmas existam. Eu acho que na vida, a gente sofre tantas tempestades que nem acontece. 93% do nosso pensamento diário não acontece. Não acontece. Porque a gente cria coisas dentro da nossa mente. Quando a gente olha para os ensinamentos de Jesus, a gente vê o quanto não importa a história que as pessoas estavam passando. Não importa a idade que as pessoas tinham. Não importa de onde elas vieram, qual era a cidade. Jesus sempre buscava resgatar o que tinha dentro delas. Fé. Fé. Depois, essas pessoas precisaram ter uma ação na vida delas. Vocês podem ver que quem passou diante de Jesus não permaneceu igual. Mudou. Saiu falando da sua mensagem, saiu ensinando o seu evangelho, saiu seguindo a Jesus, e aquela multidão ia seguindo a Jesus, porque queriam aprender cada vez mais, elas queriam ouvir cada vez mais. Ou você acha que naquela época tinha internet como nós temos hoje, que tinha meios de comunicação, televisão, rádio? Nada, não tinha um microfone para Jesus falar. Mas aquela multidão acompanhava Jesus porque queria ouvir, ter um acalento no teu coração. E se a gente pegar o Evangelho de Jesus, não importa qual seja a tempestade que você esteja passando, você vai sentir um acalento no teu coração. Seja um problema de traição, qualquer um, você vai no Evangelho que você aprende como lidar com aquela situação. Como passar por aquele desafio. Jesus nos ensina, sabiamente. Jesus, quando sobe o Monte das Bem-aventuranças, chamado assim, Monte das Bem-aventuranças, né? Jesus, primeiro, ele chega na sinagoga para ensinar e para pregar, e tem muita gente nas sinagogas ali em Cafarnaum, né? As sinagogas pequenininhas, só podiam entrar os homens, as mulheres ficavam do lado de fora. Então tinha muita gente para ouvir Jesus. Então o que Jesus fazia? Jesus saía das sinagogas e ia pregar assim, na rua, nos montes, né? Aí Jesus subia nos montes das bem-aventuranças, porque de lá ele conseguia falar e a voz dele se propagava. Não tinha microfone, então ele falava. E quando Jesus falava, o silêncio era absurdo para ouvir. E o mais mágico de Jesus, além dele ser o mestre da paz, do amor, Jesus era o mestre da comunicação. Porque as pessoas que saíam melhores. E elas chegavam em casa e falavam assim: mãe, pai, tio, tia, eu conheci um homem bom, um homem que acredita no amor, num mundo muito melhor, eu estou transformado. As pessoas falavam de Jesus nas suas casas. Aquelas pessoas que ouviam sobre Jesus, elas queriam ir até ele para conhecer. Por isso que espalhou demais. O amor que aquele mestre tinha com as pessoas espalhou. E as pessoas queriam ouvir mais, queriam saber quem era. Jesus, então, nessas aulas que ele dava, nessas pregações, Jesus sempre usou exemplos muito simples. Além das passagens que ele mesmo está, Jesus contava muitas parábolas. E nessas parábolas ele dava muitos exemplos da própria natureza. Então pode ver que os exemplos, ele tem a semente, né, da mostarda, ele tem as montanhas. Jesus falava muito da geografia do lugar. Porque era dos pescadores, os peixes, as redes. Então Jesus usava o que ele tinha em mãos. Gente, vamos falar uma coisa muito, muito certa agora. Jesus estava numa época de deserto, de escravidão no mundo, e Jesus conseguia falar de esperança, conseguia falar de amor, de um mundo muito melhor. E hoje, às vezes, a gente escuta uma mensagem, a gente olha e diz assim: isso não vai dar em nada. Imagina então, naquela época, que as pessoas não tinham possibilidade de sonhar. Como é que Jesus também teve os seus desafios? Acredito que ele também passou as suas tempestades. Passou. Mas hoje, 2022 anos depois, a gente está aqui ainda aprendendo com as suas mensagens e cada vez mais se atualizando com esses ensinamentos grandiosos. Numa dessas aulas, Jesus fala: eis que o semeador saiu a semear, e algumas de suas sementes foram pisoteadas, comidas pelos pássaros, outras sementes caíram entre ervas daninhas,
foram sufocadas e não conseguiram germinar. Mas o semeador não desistiu, ele continuou semeando. E uma semente encontrou solo bom, solo fértil. E uma semente fez 100, fez 1000. Jesus, quando fala a parábola do semeador, Jesus não diz como é esse semeador. Jesus não diz se ele é alto, baixo. Como ele não fala nada. Jesus diz, o semeador saiu a semear. Olha aí a fé em acreditar nas suas sementes, no seu trabalho, na sua missão, na sua função. Mas ele sabia que nem todas as sementes cairiam em solo bom. Algumas seriam perdidas, mas ele sai a semear. Às vezes, à noite, a gente chega de um dia difícil, de um dia tempestuoso, e a gente coloca a cabeça no travesseiro e pensa assim, eu vou desistir, eu não vou mais. Eu não vou mais fazer, eu vou parar por aqui, porque estou cansado. É nesse momento que você colocar a cabeça no travesseiro que você tem que se lembrar. Eis que o semeador saiu a semear. Então amanhã, eu vou acordar, vou tomar meu banho, eu vou começar a falar palavras positivas, eu vou fazer minha oração, eu vou fazer o meu semanário, eu vou tratar melhor as pessoas que estão ao meu lado, eu vou começar a mudar a minha vida. Isso muda uma vida, é meu trabalho de uma vida, gente. Eu estudo, pesquiso, falo sobre isso, escrevo sobre isso. Isso muda uma vida, o poder do teu pensamento, muda tudo. Se você acreditar, você está certo. Se você achar que não vai dar certo, você está certo também. Então, por isso, a gente precisa acreditar, a gente precisa continuar semeando, a gente precisa acordar de manhã com aquela força dentro de nós. E aí, me vem a toda hora à mente as frases do Chico Xavier. E aí tem uma que ele diz assim, ainda que os seus pés estejam sangrando, levante a sua cabeça e caminhe. Porque por mais que você esteja com dor, com dificuldade, levante a tua cabeça. Não faça papel de vítima, não faça papel de coitado, não faça papel de sofredor, porque as pessoas estão passando seus desafios. Todo mundo que está aqui, todo mundo que está em casa assistindo, todo mundo tem os seus desafios, tem as suas angústias. Jesus, no Getsemane, no jardim, ele sofre uma tamanha angústia antes de ser preso pelos soldados romanos, que o seu suor se transforma em sangue. Tamanha angústia. Durante ali, ele já sabe tudo o que vai acontecer com ele, né? Então, quando a gente sofrer angústia, medo, dificuldade, depressão, nós vamos mudar nossa mente, nós vamos acreditar. Nós vamos falar, eu amanhã saio a semear. Hoje eu agradeço tudo de bom que me aconteceu. E aí começa a fazer uma lista de coisas boas, começa a falar tudo de bom que te aconteceu, tudo de certo que já foi bom para você. Começa a fazer tudo. Mude o teu pensamento, mude a tua maneira de encarar a vida, porque desse jeito, fazendo isso, acreditando em Jesus, trabalhando a sua fé, tendo mais ação na tua vida, você muda não só a sua vida, mas você ajuda a melhorar muito mais esse mundo que você está. Muito obrigado pela atenção de vocês.